Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4, versos de número 2 ao 9. Rogo, pois, a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. De tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Quando estamos pensando sobre caminhar para a eternidade, caminhar com os olhos na eternidade, e a nossa série está tratando sobre isso, sobre a nossa caminhada até o retorno de Cristo, até a nossa morada eterna. Mas no caminho, nós temos muitas coisas a fazer. O caminho para a eternidade não é curto, é longo. E esse longo caminho vai nos levar também, vai nos trazer também alguns desafios. Nós somos levados a pensar sobre aquilo que nós vivemos continuamente. Talvez, irmãos, um dos nossos erros, e isso é muito comum, é olhar para a Escritura e achar que essas pessoas que são citadas aqui, os personagens que aparecem na Escritura, homens como Abraão, Isaac, Jacó, Pedro, Tiago, Judas, todos eles eram pessoas como nós somos. Esses homens não eram anjos encarnados. Eles não eram super-homens, nem super-mulheres. Eram pessoas iguais, absolutamente iguais a nós. Ah, mas eles viveram em outro tempo. Ora, nunca existiu um tempo bom, irmãos. Nunca houve um tempo favorável ao Evangelho, favorável a Deus. Nunca houve um tempo em que os homens temessem mais ou menos a Deus. Nunca houve um tempo em que os homens fossem completamente tementes, de maneira que Deus olhava para a terra e via todos os homens vivendo de maneira justa. A própria Escritura mostra isso. Na verdade, os próprios personagens bíblicos eram imperfeitos e levados de muitos pecados. Tanto é que várias vezes eles são obrigados a se voltar ao Senhor e pedir perdão. O preferido de todo mundo é o rei Davi, o salmista, o querido, o amado, né, como significa seu nome. Mas esse mesmo amado, por várias vezes, teve que ser repreendido duramente pelo Senhor por causa de seus caminhos incorretos, por causa de suas atitudes pecadoras. Tantas vezes Davi teve que ser repreendido e chegar ao ponto de, não sendo temente a Deus o suficiente para se arrepender, precisar que um profeta vá e confronte ele diretamente diante de toda a sua corte. Ora, isso tudo nos mostra que nunca houve homens perfeitos servindo a Deus de maneira perfeita. Mas esses homens, essas mulheres, aqueles que foram colocados na Escritura, como disse o livro de Hebreus, eles estão aqui para servir de exemplo para nós. Eles estão aqui para a nossa edificação. O que Deus agiu na vida deles, o que Deus fez na vida dele, está aqui registrado para a nossa edificação, para que nós olhemos para essas coisas e tomemos a elas por exemplos. Exemplos bons a serem seguidos e exemplos maus a serem evitados. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque o apóstolo Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele não está filosofando, ele não está escrevendo uma tese de mestrado, de doutorado,
ele não está falando de coisas assim que ninguém nunca vai experimentar. Ele está falando com irmãos verdadeiros, sinceros, mas que têm alguns problemas que precisam ser corrigidos. E aqui ele vai tratar de alguns assuntos específicos. Vamos lembrar, Paulo, no capítulo 2, começou a falar com os irmãos com relação à maneira como eles deveriam viver. E a maneira prática como os apóstolos tratam isso é impressionante. Paulo vai falar com os irmãos a respeito de quais são os exemplos, qual é o exemplo que eles devem olhar quando eles quiserem assim um padrão de vida. Primeiro, olhem para Cristo. Cristo é o padrão. Vocês querem entender como é que funciona, como é que vocês devem perdoar? Olhem para Cristo. Vocês querem entender como devem servir um ao outro? Olhem para Cristo. Vocês devem entender como é a relação entre homem e mulher, casal, parentes, amigos. Olhem para Cristo. Ele é o exemplo. Vocês querem entender como servir a Deus? Olhem para Cristo. Então, Cristo é o padrão máximo. Paulo estabelece isso no capítulo 2. Depois do capítulo 3, ele vai começar a falar sobre coisas do cotidiano. E agora no capítulo 4, ele mostra aos irmãos, e ele vai tratar com os irmãos, de coisas básicas, mas que são importantes. São extremamente importantes. Nós olhamos muito a fé como algo tão subjetivo, tão assim, é uma coisa tão assim, tão longe, né? Nossa relação com Deus sempre no terceiro céu, a gente está sempre querendo ficar no terceiro céu, né? Sempre lá nas coisas inefáveis. E a gente não volta para a terra e trata das coisas que são aqui, agora. A gente esquece que a nossa vida glorifica a Deus no aqui e no agora. Porque o futuro, a glória eterna, está reservada. Mas nós caminhamos no mundo onde nós somos chamados para glorificar a Deus. Então Paulo chama a atenção dos irmãos para glorificarem a Deus nesse mundo que eles estão caminhando. E observe, capítulo 4, ele concluiu, o verso 1, ele conclui o que ele tinha falado antes, dos exemplos de como os irmãos deveriam ser imitadores de Deus, imitadores dele, como eles deveriam caminhar na sua fé. Agora ele diz, depois que ele conclui, ele diz, irmãos, eu rogo, eu suplico a duas pessoas, duas mulheres, que estavam lá na igreja de Filipos. Em primeiro lugar, se você vê alguém falando quem eram essas mulheres, esqueça. Nenhum lugar da Escritura vai dizer quem eram essas mulheres. Na verdade, a única pessoa que se arrisca a dizer, a contar e a dizer quem são essas duas mulheres, e diz até que talvez uma não seja mulher, seja um homem, cite que não seja uma mulher, seja um homem, porque é um nome que era usado para os dois lá no Oriente, na antiga Ásia. Mas quem se arrisca a dizer quem elas são, acabam cometendo muitos erros de exegese. Inclusive, Calvino chama atenção disso, para não tentar dizer o que o texto não diz. Então, nós sabemos apenas o seguinte, haviam ali duas mulheres que tinham algum tipo de desavença. E é interessante como Paulo chama as duas, e ele diz, irmãs, ele chama pelo nome. Ele diz o nome delas, e ele diz, eu suplico a vocês. Pense nisso, irmãos. O pastor Paulo, longe, preso, está preocupado com duas irmãs que tiveram algum tipo de desavença, provavelmente uma coisa leve, uma coisa simples, nada grave, nada que seja mais pesado, porque se fosse mais pesado, ele trataria como ele tratou lá em Corinto, ele iria mais direto, seria mais incisivo. Aqui ele fala de forma clara, de forma calma, de forma pastoral. Ele diz, irmãs, minhas queridas irmãs, Evódia, Sintique, vocês me conhecem, vocês andaram comigo, eu rogo a vocês, pensem de forma uniforme, pensem de forma parecida, caminhem juntos, cheguem a um acordo. E que acordo é esse? Em quê? Qual é a base desse acordo, Paulo? Cristo. A base de vocês para andarem de forma concorde é Cristo. Vocês não vão concordar porque um ou outro disse, ou porque não, eu tenho mais razão do que você, ou não, porque eu confesso que você tem razão, eu não. Vocês vão concordar com uma base, Cristo. Mais próximo de Cristo. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que pensem concordemente no Senhor. Paulo já havia dito antes, no capítulo 2, que nós deveríamos nos alegrar
no Senhor. E ele vai repetir isso no versículo 4 aqui desse texto. Alegre-se no Senhor. Note, o centro do texto de Paulo é o Senhor. Paulo mostra que o centro das relações da igreja é Cristo. Paulo mostra que o centro da nossa vida é Cristo. É Cristo, irmãos, que norteia tudo que nós fazemos, pensamos e sentimos. É Cristo que deve ser o alvo de todas as nossas ações, todas. Lembra que ele falou? Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa. Façam tudo para a glória de Deus. Toda decisão, toda relação, tudo que nós fazemos ou deixamos de fazer, deve glorificar a Deus. Deve ser para a glória de Deus. Nunca por orgulho, por soberba, por vaidade, mas para a glória de Deus em Cristo Jesus. E aí ele chama, inclusive, um irmão, que aí ninguém também sabe quem é, ele chama apenas de fiel companheiro nas lutas. A ti, fiel companheiro nos julgos, também peço que as auxilie. Ou seja, ele está pedindo a um irmão, um companheiro de trabalho, um pastor, um bispo, alguém que estava lá na igreja de Filipos, que ajudasse essas irmãs a chegarem a um acordo, a andarem de uma forma concorde. Ele está dizendo, olha, você que está aí mais perto, eu não posso ir aí, eu estou preso. Mas você que está perto aí, ajude essas irmãs. Perceba, irmãos, a preocupação de Paulo é que a igreja caminhe como um corpo. Um corpo que realmente está ligado um ao outro. Um corpo que realmente compreende um ao outro. Um corpo que, diante das desavenças, chama o Senhor para resolver essas desavenças. Chama o Senhor para que, diante do Senhor, as coisas sejam esclarecidas, sejam consertadas. Amados, discordar, não entender uma certa proposição, uma palavra talvez que saia do contexto e ofenda, tudo isso é possível. Mas o que não é possível e o que não é cristão é tomar isso como um castelo e se encastelar nesse sentimento de divisão e nunca mais querer se unir. É naquela tentativa de dizer, não, eu tenho razão, eu estou certo, então a partir de hoje, você lá e eu cá. Essa não é uma atitude cristã. E isso quebra com a gente, por quê? Porque isso é humano. Humanamente falando, nós construímos nossos castelos e a gente quer defender o nosso castelinho. Só que Cristo nos chama a derrubar os castelos. Cristo nos chama a fazer aquilo que ninguém quer fazer. Sai da sua zona de proteção e vai lá. E aqui eu quero lembrar aos irmãos uma coisa que é bem complexa. E aí tem desavenças também no que diz respeito à interpretação desse texto. Mas Jesus disse o seguinte uma vez, e isso incomoda muita gente. Ora, se você chegasse ao altar, e no altar você se lembrar que há alguém que tem alguma coisa contra você, deixe lá a sua oferta. Não oferte, não. Não oferte. Deixa lá. Volte. Se reconcilie primeiro. Depois venha, já reconciliado, e apresente a sua oferta. Caso contrário, a sua oferta não será aceita. Na oração do Pai Nosso, a única parte que Jesus explica é o perdão. Perceba, toda oração vem direta. Mas na hora que ele diz, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido, ele faz um apêndice e diz, porque se vocês não perdoarem aqueles que ofendem a vocês, de maneira nenhuma vocês serão perdoados. Depois ele usa uma outra expressão, uma outra parábola, uma outra história e diz, ora, um homem tinha 2 servos e um devia muito a ele. Então ele chama esse servo que devia muito a ele e diz, olha, pague o que você me deve. Ele diz, eu não tenho condição, você vai ter que me pagar. E ele implora, ele chora, ele roga. E então o homem, o rei, o soberano, perdoa a sua dívida. Saindo dali, ele encontra um homem, um conservo dele, um homem que trabalhava para ele ou que tinha alguma relação com ele, que devia uma mixaria. Lembre-se, o que ele devia para o rei era uma conta
que ele não poderia jamais pagar, nem que ele se vendesse como escravo. Ele seria preso justamente por isso. O outro devia a ele uma mixaria. Aí eles vêm e tomam esse homem, olha, se você não me pagar agora, e é interessante que o texto, Jesus conta a história de forma muito vívida. Tomando esse homem pelo colarinho, ele diz, se você não me pagar, eu vou lançar você na prisão. E é isso que ele faz. Chama as autoridades e lança o homem na prisão. Mas alguns servos que estavam na corte, quando ele conversou e foi perdoado pelo rei, vendo aquela cena, vai e conta ao rei e diz, olha, aquele servo que o senhor acabou de perdoar uma dívida aqui, imperdoável, impagável, lá fora pegou um conservo dele que devia uma mixaria e o homem está na cadeia. Chame ele lá. E a lição que Jesus dá está na maneira como o rei diz, como ele se dirige ao homem. Você tinha uma dívida que era impagável, mas eu perdoei. Agora você não é capaz de perdoar uma dívida tão mísera, tão pequena. Você não é capaz de perdoar alguém que te deve tão pouco. Pois agora eu lhe digo, você só vai sair da prisão quando você me pagar o que você deve. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus vai nos castigar até o dia que a gente aprender a perdoar, não. Mas significa que você foi muito mais perdoado do que você jamais perdoou. Isso significa que você recebeu uma misericórdia que você jamais foi capaz de exercer. Isso significa que você recebeu de graça um perdão que você não merecia, que nós não merecemos. E é impossível eu perdoar da mesma forma. Por quê? Porque a dívida que eu tinha, ninguém jamais terá comigo. Mesmo que eu morra por alguém, essa pessoa jamais terá a mesma dívida comigo, como eu tenho com o Senhor. Nós precisamos olhar para as nossas relações e entender que o padrão da relação, o padrão da nossa vida cristã, não é o que eu acho, o que eu penso, ou o que o Beltrano falou, o que Cicrano falou, o que o influencer falou, o que o doutor fulano falou, o que o psicólogo falou. O padrão é Cristo. É Cristo que é o padrão. É Ele que determina como nós devemos viver. E nós nunca somos colocados de forma, branda, fácil. Ele sempre nos desafia a tomar atitudes muito mais sérias com relação ao nosso próprio comportamento. Mas, irmãos, pense, entenda. Deus não faz isso de forma, como é que eu posso dizer, brutal, maligna, má, dura. Note o tom pastoral do apóstolo Paulo. Rogo a vocês, rogo a Evódia, rogo a Sintique, pensem de tal forma que você, meu fiel companheiro, amigo, que caminhou comigo, que sofreu e sofre comigo, ajude elas. Note que Paulo está pedindo aos irmãos, a um irmão, que ajude os irmãos que estão em dificuldade. O Senhor Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Quantas vezes, irmão, você já ajudou a um relacionamento ser reatado? Ou você foi aquele que tenta apagar o fogaréu com gasolina? Você é daquele que fala assim, oxe, eu gosto de ver o circo pegar fogo. Oxe, eu gosto de ver, ó, como dizia um antigo palhaço, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. É assim? Nossos sentimentos, às vezes, são muito carnais, né? A gente, às vezes, fala assim, rapaz, não por mim, ó. E se perguntar para mim, eu falo, é ruim mesmo. Se chegar para mim e falar assim, rapaz, olha, meu marido está fazendo assim, assim, oxi. Se eu fosse tu, já tinha dado um pé nesse homem, já tinha falado não sei o quê, já tinha feito não sei o quê. Ou então o homem chega para o outro homem, conversa com ele, fala sobre a esposa. Rapaz, mulher é tudo desse jeito mesmo, irmão. Oxi, larga de mão esse negócio. Ô, trem, eu não sei por que Deus inventou um trem assim, sabe? É um negócio complicado. Na verdade, não, irmãos. Complicado é nós entendermos perdão, graça, filiação. O exemplo de Cristo como aquele que doa, se doa. Nós precisamos nos doar da mesma maneira. Rogo a você, meu fiel companheiro. Por quê? Porque essas irmãs que agora estão passando por essa dificuldade,
me ajudaram demasiadamente. Perceba, Paulo está falando de duas irmãs que estavam com ele no campo, trabalhando com ele, ajudando ele. Não eram irmãs que estavam lá só dando problema, não. Elas eram irmãs fiéis, mas que agora estavam numa desavença. Ele pede, irmão, meu querido companheiro, ajude a elas. Chame, olha, diga a elas, você como um homem que conhece bem, chame Clemente, que também é um homem que é conhecido na igreja de Filipos. Não aparece em nenhum outro lugar da Escritura o nome de Clemente. E ninguém sabe quem é Clemente. Mas eram pessoas que tinham um bom conhecimento ali. E aí Paulo diz uma coisa que é impressionante. Ele diz, olha, porque todos estes têm o seu nome escrito no livro da vida. Evódia, Sintique, Clemente, meu fiel companheiro, como ele cita aqui, outros que ele vai citar depois. Ele diz, o nome desses irmãos está escrito no livro da vida. Por que Paulo diz isso? Para mostrar, irmãos, que a salvação que nós recebemos, o ato de Deus nos agraciar com perdão, nos coloca numa situação de igualdade. E agora não resta mais desavenças, desacordos, disputas, partidarismo, sabe? Brigas que não têm motivo. Não resta mais esse tipo de coisa. Não cabe mais esse tipo de coisa no meio do corpo de Cristo. Então Paulo diz, todos eles estão escritos no livro da vida. Então todos eles devem cooperar um com o outro. Ajudem-se. Fortaleçam-se. E é impressionante porque parece que Paulo mudou de assunto, mas observe a maneira como ele trata isso. No verso 4 agora ele pula, ou melhor, ele parece mudar de tema, e ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ele começa com uma linha de conselhos rápidos, de coisas que ele precisava falar, porque está acabando aqui a carta, e ele não deu para tratar de tudo que ele precisava tratar com os irmãos, mas ele precisa falar de algumas coisas que são específicas e que são necessárias para os irmãos. Então ele diz, irmãos, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, porque perto está o Senhor. Paulo, mais uma vez, por duas vezes, ele coloca quem é o padrão para o comportamento e para a alegria. Por que eu estou feliz, Senhor? Por que eu me comporto assim? Por causa do Senhor. Alegrai-vos sempre no Senhor. Sempre aqui é uma expressão que significa em qualquer circunstância. Não importa o que você está passando. Não importa quais sejam os teus problemas, seus desafios, suas dores, suas angústias, suas ansiedades, até porque ele manda que nós lancemos a ansiedade ao Senhor. Não importa o nível de estresse ao qual você está exposto, não importa como o mundo está desabando ao seu redor, não importa nada disso. Por quê? Porque você deve alegrar-se no Senhor. Aí você fala assim, mas aí é fácil falar. Não, porque não sou eu que estou falando, é Paulo. E Paulo está falando aqui na prisão. Paulo foi preso por causa do nome de Cristo. Paulo está preso. Paulo não está num palácio, sentado, sendo servido por pessoas. Ele não está numa igreja grande, enorme, né, com um salário maravilhoso e dando conselho para os irmãos de lá pelo telefone, pelo Wi-Fi, pelo WhatsApp, não. Ele está preso por causa do Evangelho e ele está dizendo, irmãos, independente do que eu estou passando, estejam extremamente felizes. Alegrai-vos, regozijai-vos. Essa é uma expressão maravilhosa que o tradutor usou. Fiquem felizes. Mas, Paulo, qual a base da minha felicidade? Cristo, meu querido. Cristo é a base da sua felicidade. Mas eu só serei feliz se eu tiver estas coisas, se eu viver dessa maneira, se eu fizer estas coisas. Não. Você é feliz em Cristo. Cristo é tudo o que você precisa. Cristo é tudo, todas as respostas que você procura. Cristo é tudo em todos. E é isso que Paulo diz, porque ele é tudo em todos. Cristo é a base para eu me alegrar continuamente. Mas tem perseguição. Paulo está feliz. Mas Paulo, você pode estar condenado à morte. Não tem problema. Ele está feliz. Lembra-se de Pedro? Eu já ouvi um pregador ousar. Eu não sei que esses homens têm que tomar essa coragem, rapaz. Vai tomar uns puxão de orelha quando chegar no céu, se chegar, né?
Vai tomar uma expulsão de orelha quando chegar no céu. Porque teve um que ousou dizer que Pedro era indolente. Que Pedro, diante de tudo que estava acontecendo ao redor dele, estava dormindo. A igreja lá fora, sendo perseguida, os irmãos sendo ameaçados. Olha, Pedro estava onde? Pedro estava dormindo, por quê? Porque Tiago já tinha morrido. Tiago morreu um dia antes. Tiago foi morto à espada por Herodes. E agora, Pedro está lá guardado para outro dia. Ó, vamos matar Tiago hoje, amanhã a gente mata o outro. Mata um, depois amanhã mata o outro. Pedro está, irmãos, deitado em uma cela, esperando a execução. Ele não está em qualquer lugar, ele está no corredor da morte. Só que com uma diferença. Ele sabe que no outro dia é a execução dele. O que é que Pedro faz? Pedro relaxa, tira a sandália, amarra o cinto, tira a capa, deita lá na comarca, né, que a gente chama, né, no lugar que o preso deita, né? Deita lá na cama de concreto. Se é que tinha uma cama, né? Deita lá no chão e dorme. Pedro está dormindo. Ah, mas Pedro é um irresponsável, ele podia estar orando. Um homem de Deus estaria orando. Ele, não, ele está cansado, vai dormir. Pedro foi dormir. E dormindo, durante o sono dele, o anjo entra na cela e diz: Pedro, calça a sandália, veste a roupa, bora ali. E ele achando que estava tendo uma visão, ele segue o anjo. Ele segue o anjo e vai passando pelos guardas, ele vê os guardas. Oi, gente, boa noite. Tá passando, aí ele vê o portão se abre para ele. Oh, que legal, automático, né? Deve ser aquele negócio do shopping, né? Você pisa na frente, ele abre, né? É sensor de presença. Aí vai passando, vai se abrindo as coisas lá. Aí ele chega e de repente o anjo vai embora e larga ele no meio da rua. Ele, rapaz, eu tô lá de fora mesmo. Não era sonho, não. Eu pensei que eu estava sonhando. E vai bater na porta dos irmãos que estão orando por ele. Os irmãos estão orando. Pedro estava dormindo. Mas por que Pedro está dormindo, irmãos? Não tem com que se preocupar. Ele sabe quem é o Senhor dele. Ele sabe que ele pode descansar no Senhor. Ele sabe que não há coisa alguma fora do controle de seu Senhor. Se aquele é o dia em que se cumprirá o que ele falou naquele caminho, sabe? Quando ele se encontrou com Jesus lá no Mar da Galileia, e no caminho eles dois vieram conversando, e ele perguntou: Senhor, e o que será desse? Não te importa. E aí Jesus fala para ele como é que seria a morte dele. Ele fala: bom, se o Senhor disse que seria minha morte, seria assim, então deve ser hoje, então. Vou dormir. Não tem muito o que fazer, não. Amanhã estarei com o Senhor. Não sei quem foi o pregador que um dia disse: hoje nos deitamos, se amanhã nos levantarmos, nos levantaremos com o Senhor. Se amanhã eu não despertar, se amanhã eu não acordar, estarei com o Senhor. Então, de qualquer forma, vivo ou dormindo no Senhor, estou no Senhor. Essa é uma convicção, irmãos, que precisa estar no coração de cada crente. Independente do que aconteça. Independente das coisas que estão acontecendo ao nosso redor. A cidade está uma polvorosa. Os irmãos sabem muito bem disso aqui. A gente está numa situação que a gente já está começando a se acostumar, né? A gente está quase botando uma placa lá na entrada da cidade: bem-vindo ao Rio de Janeiro. As coisas mudaram muito. Mas nosso coração mudou por causa disso? Não. Porque acima de autoridades, acima de potestades, principados, reis, soberanos, presidentes, prefeitos, chefes de facção, está o Senhor. Acima de tudo está o Senhor. No mais alto trono está o Senhor. Então eu posso deitar e descansar. Eu posso me alegrar sempre. E isso de forma contínua. Outra vez vos digo: alegrai-vos. E seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. É interessante isso. Que a vida de vocês mostrem isso. Vivam de forma equilibrada, de tal maneira, moderados, não ansiosos, não extravagantes, não preocupados com as coisas daqui, de tal maneira que vocês só vivem para aqui e para agora. Que o mundo veja o equilíbrio de vocês. Não seja polarizado. Hoje eu sou quase um monge, estou quase levitando. No outro dia estou destruindo tudo. Não seja essa pessoa que
Não, não tem um equilíbrio. Aí o equilíbrio que nós procuramos, irmãos, é no Senhor. O Senhor é aquele que nos dá o equilíbrio necessário. Perto está o Senhor. E é interessante como Paulo coloca isso no meio da sua exposição. Porque se Paulo dizia, irmãos, lá pelos anos 60, 70 antes de Cristo, no máximo 65 antes de Cristo. Se Paulo está dizendo, perto está o Senhor, o que é que nós estamos dizendo? O que é que nós podemos dizer? Se Cristo estava perto, lá no ano 60, o que nós podemos pensar então hoje? O Senhor em breve virá. E é porque Ele em breve virá, é que nós podemos descansar. Nossos olhos precisam estar nele. Amém? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo o entendimento. A paz de Deus, irmãos, que não pode ser compreendida pelos homens. A paz de Deus que não pode ser explicada por ninguém neste mundo. A paz de Deus que só pode ser compreendida por aqueles que vivem essa paz. Porque como é que alguém pode ter paz no meio de um mundo tenebroso? Tribulações, aflições, angústias. Como pode alguém cantar e dizer que eu tenho paz no meio de perseguições? Mais uma vez nós nos lembramos daquela canção, Sou Feliz, em que ele começa dizendo exatamente isso. Se paz, a mais doce, me deres gozar, ou se dor, a mais forte, tiver que sofrer, seja o que for, não importa o que aconteça, sou feliz com Jesus. Entende, irmãos? Não é a circunstância. Paulo diz, irmãos, se você está cansado, se está abatido, se está triste, vá à oração. Em tudo, a sua ansiedade, as suas dores, as suas necessidades sejam conhecidas por Deus em oração, com ações de graça. Perceba o toque que Paulo dá aqui. Peça graça a Deus, peça respostas, peça socorro a Ele, mas não se esqueça de ser grato por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já te socorreu, em todos os dias que Ele já te ajudou, em todas as vezes que Ele te manteve. O fato de você estar aqui hoje de pé não é por sua causa, é porque Deus te sustentou até aqui. Então seja grato, peça, ore, apresente suas necessidades diante do Senhor, toda a sua ansiedade lance ao Senhor, mas não se esqueça, com ações de graças. Adore ao Senhor, reconheça o Senhor em todo o teu caminho, caminhe com o Senhor com alegria e com gratidão. E aí ele encerra dizendo, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisto, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Amados, o que é que ocupa a sua mente? O que ocupa a sua mente? O que é que ocupa o teu coração? O que é que preenche a tua mente durante todo o dia? O que é que você leva para a cama quando você vai dormir? O que é que você te desperta quando você acorda? Quais são os pensamentos que estão no teu coração? O próximo exame com o médico? A próxima fatura que vai vencer? O próximo concurso que vai acontecer? A próxima conta que está vencendo? O próximo trabalho que eu preciso fechar? O que te ocupa? O que ocupa a tua mente? O pior, que tipo de coisas ocupa a sua mente
redes sociais, internet, TV, fofoca. O que ocupa a tua mente, meu filho? O que ocupa o teu tempo? Em que você pensa? Em que você gasta o teu tempo? Para onde é que tua mente vai quando você para orar? Já viu isso? Quando a gente para orar, parece que o mundo todo resolveu conversar, né? Na nossa cabeça. Né? Parece que todo mundo está conversando na nossa cabeça quando a gente vai orar, né? Aí de vez em quando a gente tem que levantar assim, dá licença aqui, senhor. Cala a boca, gente. Pelo amor de Deus, deixa eu orar. Eu tô sozinho, né? Tô falando sozinho, mas é assim mesmo. As vozes parece que voltam todas, os problemas, as aflições, as angústias, as necessidades, as coisas, as palavras que feriram, as palavras que elogiaram, tudo vem junto. Uma confusão de pensamentos. A única coisa que a gente não consegue fazer é orar. Mas o que ocupa o teu dia todo? Quantos textos na Escritura você meditou durante o dia? Tinha um presbítero que eu conheço, né? Não sei, faz muitos anos que eu não vejo, mas ele tinha um hábito que eu achava muito bonito. Nunca consegui imitar, até hoje não sei fazer isso. Mas eu achava muito interessante o hábito dele. Todos os dias ele pegava um texto que ele ia fazer o devocional dele. O devocional dele é sempre à noite. Mas de dia, de manhã, a primeira coisa que ele fazia era pegar o texto que ele iria pensar. Aí ele anotava à mão. Ele anotava num papelzinho aquele texto, colocava no papelzinho o texto todinho, escrevia aquele texto todinho ali no papel, dobrava e botava no bolso. Ia trabalhar. Trabalhava de vendas, né? Vendendo, cobrando e tal, uma porta, outra. No intervalozinho pegava o texto, lia de novo e ficava pensando sobre aquele texto lá. Ia fazer o serviço dele. Ia o dia todo. Quando chegava no final do dia, ele tinha uma mensagem para pregar. Ele não ia pregar para ninguém. Ele ia apenas fazer o devocional dele, mas ele tinha um sermão prontinho. Com aquele texto que ele estudou, que ele pensou, que ele meditou o dia todo. O texto, a palavra de Deus, ocupava a mente dele o dia todo. O que ocupa a tua mente, irmão, o dia todo? Quais são as preocupações que ocupam sua mente o dia todo? Ocupe-se com a palavra de Deus, o que é amável. E aqui, irmãos, há uma exortação de Paulo aqui. Embora ele não fale em tom de exortação nesse momento, mas ele chama-nos a atenção. Cuidado para você não colocar diante de você, para você não parar para pensar nas coisas que não são respeitáveis. Se há alguma coisa que é respeitável, ou seja, que se isso merece respeito, pense nisso. Se essas coisas, se isso é justo, pense nisso. Se isso é puro, pense nisso. Se isso é amável, pense nisso. Se isso é de boa fama, ou seja, se as pessoas podem falar bem, sempre bem daquilo, pensem nisso. Se há alguma virtude, se há algum louvor, se é uma coisa virtuosa, se é uma coisa louvável, pensem nisso. Tudo que for contrário a estas coisas que Paulo colocou, devem ser afastadas de nossa mente. Afastadas de nossos olhos, afastadas de nossos ouvidos. Eu sei que hoje é difícil você afastar dos ouvidos coisas impuras. Infelizmente tem um mau gosto para música ultimamente, que só a graça de Deus, né? Tem uns negócios aí que não dá nem para chamar de música. Mas, se ninguém inventou esse termo, eu estou inventando, né? Tem umas pornomúsicas por aí que não dá para ouvir. E que ainda polui nosso ouvido, porque a gente passa, né? Não dá nem para nem tentar ouvir, nem para pensar o que está dizendo. E é esse tipo de coisa que permeia a nossa mente o dia todo, porque o dia todo os infelizes ficam ouvindo esse negócio e fazem a gente ouvir também. Porque tem que botar no carro, não serve ele ouvir sozinho. Ele tem que fazer todo mundo ouvir aquele negócio. Tem que a rua toda, a cidade toda ouvir aquele trem. Né? Então, bota esse negócio. Eu sei que é difícil você conseguir, e pior ainda, profissionais de música sabem que existem notas, tons. Eu não sei como é que se chama isso, eu não sou da área de música, mas existe uma forma de fazer com que uma música não saia da sua cabeça nunca mais. Você ouviu aquela porcaria uma vez e, meu irmão, para tu tirar aquilo da cabeça, só uma cirurgia, um neurocirurgião, arrancar aquele trem de lá de dentro. Você ouve 300 músicas de adoração, quando chega lá no final, Senhor, glória a Deus, e vem atrás, vem o negócio de novo, Jesus.
invade a mente no meio do culto. Ô, Satanás ousado. Né? Mas por que isso? Porque você fica o dia todo, irmão, martelando aquele negócio. E é feito de propósito. Um refrão que repete 10, 20, 30 vezes, né? Parece algumas músicas aí. Deixa eu falar. Ele repetindo a vida toda a mesma coisa, batendo a mesma coisa. Você é obrigado a ouvir aquele negócio o dia todo. Mas entenda uma coisa. Paulo não está dizendo aqui, e Paulo estava exposto a essas coisas também. Ele não está dizendo que você não vai ouvir, ou que essas coisas não vão tentar invadir a sua mente. Mas você não deve aplicar o seu coração a estas coisas. Se é para aplicar o seu coração a alguma coisa, se é para pensar sobre alguma coisa, pense sobre o que é amável, sobre o que é justo, sobre o que é puro. Se eu vou colocar na minha mesa algo que eu vou ler, que eu vou estudar, que eu vou assistir, que seja assim, que tenha virtude, e não o contrário. E aí ele encerra esse bloco dizendo: o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus de paz será convosco. Sabe o que eu vejo aqui? O que Paulo já falou algumas vezes. Paulo se coloca como exemplo. O que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim. Paulo é um exemplo para os irmãos. Isso me lembra o que ele disse a Timóteo. Timóteo, seja exemplo dos fiéis. Irmãos, nós somos chamados para ser exemplo. Nós somos chamados para dar exemplo. Alguém fala assim, porque um fulano lá, um evangélico, foi acusado de corrupção. Porque juntou um grupo que se dizia evangélico, tinha até um pastor pelo meio e estava lá orando pela propina que receberam, né? De um dinheiro que foi roubado lá do cofre público, e estava lá todo mundo agradecendo. Aí fala assim, mas gente, são pessoas. Não pode cobrar, porque assim, eles são pessoas como qualquer outro. Paulo diz, vocês devem ser exemplo para os fiéis. E vocês devem viver de tal maneira que aqueles que olharem para vocês saibam que vocês andam assim. Vocês são cristãos. Vocês não podem viver de qualquer forma e achar que o mundo tem que achar. Não. É assim mesmo. Vocês não podem achar que o mundo vai olhar para nós ou vai enxergar fé. Fé não é uma coisa que se enxerga. Fé é vivida e as pessoas entendem fé através da nossa vida. Então você tem que ser exemplo dos fiéis. Você tem que dar exemplo para que as pessoas sigam o que você está dizendo. Porque como disse, né, a nossa irmã filósofa Aline ali, a palavra, como é que é, Aline? A palavra ensina, o exemplo arrasta, né? É mais ou menos isso, né? É um negócio desse aí que tu fala aí. Pois é. Mas eu sei, irmãos, que se eu viver contrário ao que eu ensino, as pessoas vão dizer, mas você não vive assim. Já ouviu alguém chegar... Eu acho que a pior vergonha que tem para um pregador é ele chegar para evangelizar uma pessoa e eu falar assim, quem é tu para falar para mim? Que moral você tem para me ensinar alguma coisa? Para me dizer alguma coisa? Qual é o exemplo de vida que você tem para me dizer alguma coisa? Tipo aqueles youtubers, né, que ensinam sobre casamento e tal, não sei o quê. 2 semanas depois, fulano de tal divorciou-se. Poxa, como assim? Tá me ensinando os outros, não ensinou em casa? Ensinou uma lição que não aprendeu? Não, porque o irmão fulano de tal está ensinando a como é que você deve discipular. Sim, ele discipulou quantos? Não, ninguém. Ele tem um método. Ele inventou um método, não importa. O método é dele. Paulo diz, irmãos, o que vocês viram em mim, o que vocês me viram fazendo aí. Eu vivi entre vocês, então vocês me viram fazer essas coisas. Vocês viram como eu vivia. E olha, irmãos, essa não é a primeira vez que Paulo fala isso, não. Ele fala isso aos coríntios também. Vocês sabem que eu nunca fui pesado aos irmãos. Pelo contrário, trabalhei com minhas mãos para que ninguém tivesse que dizer alguma coisa. Para que ninguém dissesse que eu estava explorando vocês. Paulo primeiro vivia de maneira que pudesse glorificar a Deus e ensinava dessa maneira. Então, irmãos, o caminhar cristão, a nossa peregrinação até a eternidade,
não é apenas uma filosofia vazia, externa, de palavras apenas que vão desaparecer com o tempo. Somos chamados para viver uma vida completamente diferente de tudo que o mundo conhece, de tudo que o mundo sabe. Começando nas nossas relações primeiras e expandindo para todos aqueles que estão ao nosso redor. Amigos, colegas de trabalho, pessoas com quem a gente trata, às vezes, na rede social. Todos devem conhecer, entender, perceber o Evangelho, primeiro, através de nossas vidas. Precisamos servir ao Senhor dessa forma. Se hoje nós podemos resumir aquilo que o apóstolo nos ensina e como devem viver aqueles que estão peregrinando, caminhando para a eternidade, no diário desse peregrino, desse dia, nós podemos entender que a vida prática importa e muito para o testemunho cristão. Nós não estamos falando apenas de uma filosofia, nós estamos falando de uma vida completa. O Evangelho deve modelar tudo em nós. Tudo. Nós somos chamados a vivermos de forma absolutamente diferente do que o mundo vive. Somos chamados a sermos misericordiosos, a sermos perseverantes, a não sermos partidaristas, a não estarmos divididos, a nos alegrar nas tribulações, a andar com aqueles que dão exemplo, a pensar nas coisas que são puras, respeitáveis, fiéis. Portanto, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo, lembrem-se dessas coisas, pensem nestas coisas. E se há alguma coisa, irmãos, que talvez incomode, mude, sabe, paira no seu coração, sentimentos que são, ou atitudes que são contrárias a tudo isso que nós olhamos no Evangelho, corra para o Senhor. Ore ao Senhor. Se coloque diante de Deus. E peça a Ele que faça aquilo que muita gente diz que Deus não faz. Deus faz. Deus transforma o caráter. Deus transforma os homens completamente. O Senhor Jesus não vem buscar um coração. O Senhor Jesus não vem buscar uma alma. Lembre-se, naquele grande dia, quando o Senhor nos chamar, então nós ressuscitaremos. Nós que estamos aqui, transformados, sim, mas seremos nós, não outros. Não será um avatar nosso, não. Não será um bonequinho, não será um anjo. Ah, porque tem um anjo lá que é igualzinho a mim. Não. Serei eu, que serei julgado diante do Senhor, que serei colocado diante do Senhor, que serei transformado diante do Senhor. Eu mesmo. E o Senhor vem nos salvar assim. Então, deve todo o nosso corpo, alma e espírito, ou como você preferir, corpo e alma, corpo e espírito, todo ser transformado, santificado para a glória de Deus. Amém?